Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e hoje vamos falar das patologias do sistema cardiovascular. Esta aula é composta por 3 partes. Hoje iremos falar da parte 1. Vamos lá? Para melhor compreender as patologias do sistema cardiovascular, é muito importante relembrar toda a fisiopatologia. A composição do sistema cardiovascular entende-se em coração, vasos sanguíneos e sangue. Os vasos sanguíneos são compostos por artéria, arteríolas, capilares, vênulas e veia. O sangue é composto por plasma, em torno de 52 a 62%. As células vermelhas compõem cerca de 38 a 48%. As plaquetas é menor que 1%. E as células brancas é menor que 1%. Tudo isso é a composição do sangue. E o principal do sistema cardiovascular é o coração. O coração é um órgão oco dividido em 4 câmeras, sendo 2 superiores, o átrio direito e esquerdo, e 2 inferiores, o ventrículo direito e esquerdo. O lado direito do coração é composto por sangue venoso, rico em CO2 e pobre em oxigênio. O sangue chega no coração através do átrio direito, através do retorno venoso. Por isso que é um sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Já o lado esquerdo do coração é composto por sangue arterial, rico em oxigênio e pobre em CO2. Como eu disse, o sangue venoso ele chega ao coração através das veias cavas superiores e inferiores. O superior recolhe o sangue da parte superior do corpo e o inferior, o sangue da parte inferior do corpo. Este sangue venoso chega no coração através do átrio direito. Passa pela pequena circulação, que é coração-pulmão. O sangue já rico em oxigênio vai sair do coração para o sistema do lado esquerdo. Por isso que o lado esquerdo é composto por sangue arterial. Então, recordando, o sangue venoso chega ao coração através das veias cavas superior e inferior. A superior recolhe o sangue da parte superior do corpo e a inferior recolhe o sangue da parte inferior do corpo. Após o enchimento do átrio direito pelo sangue venoso, o mesmo se contrai, fazendo com que este sangue passe pela válvula tricúspide. Da válvula tricúspide, ele vai cair no ventrículo direito. A partir deste momento, quando o sangue cai no ventrículo direito, inicia-se a pequena circulação, que nós chamamos de circulação pulmonar. No desenho, na ilustração ao lado, nós conseguimos ver o caminho dessa circulação, onde o sangue chega do átrio direito, passando pela válvula tricúspide, chegando no ventrículo direito. Aí, o sangue arterial volta ao coração através das veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo, enchendo o mesmo, e o átrio se contrai, fazendo com que este sangue arterial passe pela válvula bicúspide, ou também conhecida como válvula mitral, chegando até o ventrículo esquerdo. A partir deste momento, quando o sangue passa do ventrículo direito, chega nas artérias pulmonares, faz a circulação pulmonar e retorna para o coração já rico em oxigênio pelo átrio esquerdo,
Ele vai passar pela válvula bicúspide ou mitral, vai chegar até o ventrículo esquerdo e, a partir deste momento, termina a circulação pulmonar e inicia-se a grande circulação, com o enchimento do ventrículo esquerdo. Quando inicia-se a grande circulação, a circulação sistêmica, com o ventrículo esquerdo já cheio de sangue arterial, o ventrículo esquerdo se contrai, fazendo com que o sangue arterial passe pela válvula aórtica, chegando à artéria aorta, que terá a função de conduzir este sangue para todo o sistema, para todo o corpo, nutrindo todas as células e efetuando a troca gasosa, pois este sangue está rico em oxigênio, retornando o sangue venoso através pela veia cava superior e inferior, desembocando novamente no átrio direito, e aí sim fechando a grande circulação. Então, este é todo o sistema cardiovascular, onde o sangue rico em CO2 chega no coração através do átrio direito, né, vindo pelas veias cava superior e inferior. Ele vai passar do átrio direito um sangue cheio de CO2, passa pela válvula tricúspide, chegando no ventrículo direito, onde vai fazer a circulação pulmonar, onde esse sangue vai ficar rico em oxigênio e vai retornar com esse sangue rico em oxigênio pelo átrio esquerdo. E quando ele desemboca no ventrículo esquerdo, ele vai encaminhar este sangue rico em oxigênio para todo o corpo, onde vai haver as trocas gasosas e assim finalizando o ciclo da grande circulação. Então, aqui está todo o sistema cardiovascular. Relembramos o sistema cardiovascular de pequena e grande circulação. Essa disciplina é muito importante, pois as patologias do sistema cardíaco, as doenças do sistema circulatório, é a primeira grande causa de morte no Brasil. Esses dados são dados de 2018, dados do DataSUS. Então, o número de mortes por ocorrência das doenças do aparelho circulatório, e quem conduz esse aparelho circulatório é o coração, é em torno de 356.178 mortes por ano. Então, por isso que é muito importante nós compreendermos todo o aparelho circulatório. Trouxe para vocês também um outro dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No site da sociedade, eles têm um cardiômetro, que é a incidência de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Este dado é do ano de 2020, ocorreu 183.571 mortes. No Brasil, são em torno de 300 mil infartos por ano. E a cada ano, 80 mil pessoas morrem por infarto a cada 5 minutos. Então, é muito importante as patologias do sistema circulatório, do sistema cardíaco, as patologias do sistema cardiovascular. É muito importante nós compreendermos os sinais e sintomas e saber ter essa intervenção imediata, pois há um índice muito alto de mortalidade. Iniciando as patologias, vamos falar do infarto agudo do miocárdio, conhecido como IAM. É uma destruição tecidual do miocárdio, que é o músculo cardíaco, decorrente de um suprimento sanguíneo insuficiente pelas artérias coronárias. Como assim? Esse suprimento sanguíneo insuficiente, essas artérias podem sofrer alguma arteriosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias, ou um fluxo sanguíneo diminuído, através de um coágulo sanguíneo também. E com o fluxo sanguíneo diminuído, há menos oxigênio no tecido. Por isso que ocorre essa destruição tecidual, não acontece trocas.
As principais causas são a arteriosclerose. 95% dos casos do infarto acontece por essas placas de gorduras dentro das artérias. Temos também a trombose coronária, que são os coágulos formados, que diminui o fluxo, e também uma diminuição do fluxo sanguíneo por algum choque ou alguma hemorragia. Há uma perda muito grande de sangue, e aí não há condições de manter essa circulação. O principal diagnóstico, ocorre com a história clínica do paciente, né? Os exames laboratoriais. Então, enzimas cardíacas são colhidas sempre que tem uma suspeita de um infarto agudo do miocárdio, é coletado as enzimas cardíacas e há protocolos de coletas de enzimas cardíacas, então elas são repetidas durante a internação do paciente, coleta imediatamente após a observação dos sinais e sintomas, depois coleta com 1 hora, após 3 horas, após 6 horas e vai observando se essas enzimas há um aumento ou não. Se houver aumento das enzimas cardíacas, é sinal de infartos. E também o diagnóstico pode ser através de um eletrocardiograma, pois com a circulação diminuída e interrompida, há também uma interferência na condução elétrica do coração. E isso é observado no eletrocardiograma. A fisiopatologia do infarto ocorre com uma isquemia que leva uma área do miocárdio a uma necrose celular e a oxigenação insuficiente da área afetada, prejudicando assim o metabolismo celular, essa troca gasosa. E onde acontece a falência cardíaca. De acordo com que tem esse ponto de obstrução, seja ele por uma trombose, por um trombo, por um coágulo ou por uma arteriosclerose, há diferentes áreas de isquemia. Na ilustração, nós podemos observar alguns pontos de obstrução e onde ocorre a área afetada. Não é que imediatamente o coração inteiro é afetado, são pontos. Se ocorrer 2 ou 3 pontos de obstrução, aí sim há uma área bem maior afetada e provavelmente o paciente vai ir a óbito. Mas nós temos vários pontos de obstrução e vários tamanhos assim, de comprometimento cardíaco. Os sinais e sintomas do IAM ocorrem com uma dor súbita no tórax, uma dor de longa duração, não necessariamente relacionada com esforço e estresse, e que não é aliviada com repouso e medicações. Muitas vezes o paciente reclama de uma dor e fala que ficou lá descansado, tomou um remédio para dor e não melhorou. A dor súbita do IAM ela não tem essa melhora. Também acontece uma dispneia, um desconforto respiratório, uma cianose, né? Uma ausência de oxigênio de extremidades ou central na boca, lipotímia, uma sensação de desmaio, uma hipotensão, uma sudorese, que é um suor excessivo, intenso, frio e bem viscoso, bem pegajoso. É um suor bem diferenciado. Náuseas e vômitos, né? A dor torácica é intensa e também uma incapacidade dolorosa de ombros e mãos. Há toda uma região que é afetada. Alguns pacientes têm a dor no peito, alguns podem ter falta de ar, suor frio e também vontade de vomitar. O vômito também pode ocorrer em alguns pacientes. O tratamento visa principalmente corrigir o choque, né, minimizar a dor do paciente e promover também um repouso do miocárdio. Muitas instituições há protocolos de dor torácica, protocolos de atendimento a infarto agudo do miocárdio.
Estes protocolos requerem algumas medicações, né? Então, você vai promover sempre corrigir o choque, minimizar a dor, promover um repouso do miocárdio. Vai ter sempre medicamentos analgésicos, uma dolantina, um Demerol, uma medicação, uma morfina, medicação para dor também, antiarrítmicos, como atropina, também vai entrar beta-bloqueadores, que é muito importante, medicações importantes, como o propanolol. O beta-bloqueador, ele age no coração com aumento do débito cardíaco, por aumento da frequência cardíaca. E também um aumento do volume ejetado de cada batimento. E vai ter uma liberação de outras de renina nas células do rim. Então, os beta-bloqueadores vai fazer várias funções. Vai ter essa função do coração e a função também na musculatura lisa, na parte renal. Também vai ser usado anticoagulante, porque a situação, se for caso de um trombo, é muito importante esse coração não ter, não provocar mais nenhum coágulos. Vai ter um soro glicosado no paciente, um oxigênio é muito importante, um repouso absoluto. E também é muito comum no tratamento solicitar coletas de exames periódicas, como eu informei, vai coletar várias vezes enzimas cardíacas e também vai realizar o eletrocardiograma, que isso é muito importante. A assistência de enfermagem. O paciente infartado, ele pode desenvolver complicações muito graves nas primeiras 24 horas e deve ter uma assistência bem rigorosa. Então, vai ser repouso no leito por 72 horas ou de acordo com a ordem médica. Vai ter que ter um controle rigoroso de sinais vitais, controle hídrico, controle de diurese, controle da dieta, né, uma dieta hipossódica, dieta líquida. Depois, conforme a melhoria do paciente, vai ter uma dieta mais branda. Tem que acontecer uma observação rigorosa dos sinais de choque, palidez, hipotensão, sudorese, dor, oligúria, pele úmida. Esse paciente ele não pode ter estresse, então vai ter que ter um controle maior de visitas, porque ele não pode conversar, ele tem que ficar mais calmo, um lugar mais tranquilo. Administração de oxigênio, isso é muito importante para suprir a deficiência desse oxigênio, da circulação, dessa obstrução. E promover a educação do paciente, orientando sobre a sua convalescência, sobre a sua doença, que foi uma patologia muito grave. Nem sempre, dependendo da área afetada, ocorre o infarto súbito. Muitas vezes o paciente ele sofreu um infarto, mas como que é uma área pequena, uma outra região cardíaca, o paciente vai passar por algum procedimento e vai manter uma vida saudável durante a sua rotina. Outras vezes, infelizmente, por uma complicação, dependendo da área afetada, assim, uma morte súbita desse paciente. Então, o paciente tem que ser educado, vai reabilitar esse paciente, informando ele sobre novos hábitos alimentares, abandono do tabagismo, do fumo, do álcool, realização de atividades físicas, vai ter que orientar ele sobre realização de atividades sexuais, o seu lazer, medicações, a importância das medicações, que ele vai ser dependente, ele tem que tomar diariamente essas medicações, e também ter um equilíbrio entre sono, repouso e trabalho, né? E é muito importante orientar esse paciente que ele precisa, sim, ter um acompanhamento com o médico cardiologista. Então, ele vai estar sempre retornando, tendo esse retorno hospitalar. As complicações do infarto agudo do miocárdio são as arritmias cardíacas, né? Então,
Nós temos aí um esboço de uma foto de um eletro, então, um coração sem um ritmo, com uma arritmia, uma insuficiência cardíaca congestiva, então faz com que a diminuição de sangue dentro dos ventrículos, então há baixo retorno para o sistema, uma tromboembolias, então pode acontecer outras embolias, né, um trombo vindo de membros inferiores, então isso pode acontecer, é uma complicação, e também um choque cardiogênico, o coração não consegue fazer o bombeamento correto, então o coração entra em choque. Essas são as principais complicações do infarto agudo do miocárdio. A angina pectoris, que também muitas vezes é confundida com infarto agudo do miocárdio, é uma dor no peito, uma dor aguda no tórax, que se irradia para o ombro, pescoço e membro superior. É causada por uma insuficiência coronária devido a uma obstrução parcial do vaso sanguíneo. Então, não é uma obstrução total. Já no IAM, no infarto, é uma obstrução total. Na angina, é uma obstrução parcial, de tal forma que o miocárdio recebe um fluxo sanguíneo bem menor, onde ocorre a isquemia. Ocorrendo a isquemia, ocorre o infarto. Então, ele tem um fluxo menor de sangue e também de oxigênio. Esse fluxo menor pode ser acometido por uma arteriosclerose, por um trombo. Então, esta é a angina pectoris. As causas é uma arteriosclerose, esforço físico também com intensidade, emoções fortes, frio muito intenso. Por que do frio? Devido a uma vasoconstrição. Anemia, uma hipotensão, choque, entre outras causas. A isquemia coronariana determinada a um suprimento inadequado de oxigênio às células do coração. Então, a fisiopatologia da angina é isso, uma isquemia que acontece e é determinada por algum suprimento inadequado de oxigênio às células do coração. Por isso que ocorre essa isquemia. Os sinais e sintomas da angina é dor em aperto intensa no tórax, uma dor de curta duração que se irradia para o ombro, pescoço e membro superior esquerdo. Então, é uma dor de curta duração, dói um pouco e vai subindo para o pescoço, vai pegando o braço, o membro superior esquerdo. É uma sensação de asfixia, uma sensação de falta de ar, uma morte iminente ou um estrangulamento acompanhado por uma astenia, uma palidez, uma sudorese, que é uma angina bem intensa. Então, isso pode acontecer no paciente, ele vai ter uma palidez, uma sudorese muito intensa, e aí ele pode vir à morte, se essa área afetada, se essa isquemia for em alguma região muito importante do coração, algum grande vaso de alta vascularização pode acontecer. Também, como sinais e sintomas, uma dor torácica irradiando para a face interna do braço, pescoço e mandíbulas também. O tratamento da angina entra também juntamente com o protocolo de IAM, que nós chamamos de protocolo de dor torácica, angina, infarto agudo do miocárdio. Então, o tratamento é repouso durante a crise, até essa dor melhorar. É um tratamento medicamentoso, uma nitroglicerina, que vai fazer uma vasodilatação nos vasos, vai reduzir a isquemia. A avaliação da dor, também essa nitroglicerina tem que ser administrada via sublingual ou tópica. E também outras drogas, propanolol, sedativos, tranquilizantes. O tratamento clínico é muito aproximado do tratamento clínico do IAM. Então, vai ter medicamento para dor, vai suprir o oxigênio do paciente, vai ter medicamentos de vasodilatação.
Também, muitas vezes, vai acontecer um tratamento cirúrgico, que consiste numa revascularização do miocárdio, através de uma cirurgia de ponte de safena, ponte mamária. Então, de acordo muito com a área afetada, o médico vai fazer essa cirurgia cardíaca. Vai pegar um grande vaso, o ponte de safena vai pegar a safena e vai fazer uma outra ligação para ter esse suprimento cardíaco de sangue no coração. Os cuidados de enfermagem. Apoio psicológico, porque o paciente ele se vê consciente, mas totalmente debilitado. Ele não pode, mesmo que ele se sinta capaz, ele não pode andar, ele tem que ficar em repouso absoluto no leito, né? Então, ele vai iniciar suas atividades bem progressivamente. O apoio psicológico também é muito importante, porque o paciente passa por uma sensação de morte. Então, é importante ter esse apoio psicológico. Orientação a evitar bebidas alcoólicas, as que contenham cafeína, café, chá, Coca-Cola, enfim, que podem provocar arritmias. Parar de fumar, o tabagismo é fundamental, parar de fumar, controlar suas emoções, peso também, controle de peso, ter uma dieta melhorada. Tem sempre à mão o Isordil ou qualquer outra medicação, de acordo com a prescrição médica, e ter uma vida moderada e normal. Então, o paciente que vai ter sempre que ter esse acompanhamento médico importante. De complicações, é um infarto grave, de uma área extensa, levando até também a uma morte súbita. A miocardite, que é um processo inflamatório do miocárdio, ou seja, um comprometimento das fibras musculares do coração. A sua causa pode ser um processo infeccioso de origem viral, protozoário ou micótica, e também reações de hipersensibilidade, como uma febre reumática, devido à sua disfunção valvular, disfunção das válvulas cardíacas. Os sinais clínicos é uma cardiomegalia, então com o coração um pouco mais aumentado, e também arritmias, uma bradicardia intensa ou uma extrasístole. O que é uma extrasístole? É uma nova contração ventricular, uma contração ventricular extra. Então, nós temos até um exemplo de um eletrocardiograma, onde demonstra o batimento precoce, uma extrasístole ventricular, que leva o paciente a sentir palpitações. A complicação da miocardite é uma insuficiência cardíaca, as arritmias e um bloqueio cardíaco, né? Então, a miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco. Nós temos a pericardite, que é um processo inflamatório do pericárdio, ou seja, do saco membranoso que envolve o coração. Nós temos a ilustração, a figura mostrando o pericárdio saudável e um pericárdio inflamatório, com uma inflamação. As causas dessa pericardite pode ser uma infecção bacteriana, micótica ou viral, doenças renais também, um traumatismo acidental ou cirúrgico e reações imunológicas e também medicamentosas pode causar a pericardite. Os sinais clínicos da pericardite é uma dor precordial que vai irradiar para a clavícula e pescoço, também uma dispneia, dificuldade de respirar, uma febre. O tratamento e os cuidados de enfermagem é repouso em posição semissentado, posição de Fowler, medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, associada a outras drogas específicas. Inclusive, pode estar associada também ao antibiótico. E a complicação é um derrame do pericárdio, uma pericardite crônica, um tamponamento cardíaco, que vai levar a uma compressão deste coração, fazendo com que esse coração tenha dificuldade de exercer a sua função.
As principais manifestações das doenças vasculares são o esfriamento, então a região, uma pele fria, a palidez, o rubor, que é uma vermelhidão local, a cianose, devido à falta de oxigênio, e também a dor. Vamos falar um pouco do ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva, que é a incapacidade do coração de desempenhar a sua função e satisfazer as necessidades circulatórias dos órgãos. O coração não consegue manter o fluxo sanguíneo para os outros órgãos e tecidos. Então, nós temos um coração normal na figura, na ilustração, e o coração com uma insuficiência cardíaca congestiva. Observando, nós vemos a câmara dos ventrículos bem diminuída, e isso faz com que não haja capacidade suficiente de ejeção de sangue para os tecidos. A causa do ICC são as que afetam o miocárdio diretamente. Então, a arteriosclerose, o IAM, o infarto agudo do miocárdio, e também a hipertensão arterial. Então, ocorre uma falência da bomba cardíaca, causa um acúmulo de sangue nas cavidades cardíacas, nos pulmões e nas veias que trazem o sangue aos órgãos. Isso causa uma retenção de sódio e água, aumentando também a pressão arterial, onde surge o edema generalizado no paciente, causando assim uma retenção de líquidos nos pulmões e tecidos. Então, devido a essa baixa ejeção de sangue, o coração não fica muito preenchido, não consegue ficar preenchido, na verdade, totalmente em sua completude, e também não consegue bombear devidamente. Como que não há troca gasosa e há uma dificuldade dessa troca entre o líquido intracelular e extracelular, acontece um acúmulo de água, uma retenção líquida no paciente. Então, essa retenção líquida pode ser nos pulmões, então uma retenção de líquido nos pulmões vai levar a um edema agudo pulmonar, e também nos tecidos. O paciente vai ter, principalmente de membros inferiores, ele vai ter, o paciente com ICC, ele é um paciente bem edemaciado. Os sinais e sintomas do ICC é cansaço a pequenos esforços, edemas de membros inferiores, que depois se generaliza, né, em todo o corpo, vira uma nasarca, cianose, dispneia importante, taquicardia, anorexia e uma distensão abdominal. O tratamento é um tratamento medicamentoso, com digitálicos para aumentar a força da contração do coração, ele também diminui a frequência cardíaca, diuréticos para diminuir o líquido acumulado nos tecidos e órgãos, né? E também sedativos para manter o paciente mais calmo, tranquilo, e antibióticos em alguns casos para evitar a infecção. A complicação do ICC é o edema agudo de pulmão, é uma ascite, esse acúmulo de líquido abdominal, uma embolia pulmonar e também derrame pleural, derrame na pleura. A assistência de enfermagem vai manter o paciente em repouso, um posicionamento semi-sentado no leito. Controle de sinais vitais é muito importante, balanço hídrico devido a essa retenção de líquido. Controle de peso, porque do controle de peso também, da avaliação da retenção líquida. Controle da pressão venosa central, redução do estresse, controle da dieta, uma dieta leve, hipossódica, vai precisar de uma oxigenoterapia, banho no leito e mudanças frequentes de decúbito, vai educar o paciente e a família devido à sua medicação, como proceder às medicações prescritas, como os digitálicos, os diuréticos, observar os seus sinais de cianose, dispneia e sinais de intoxicação digitálica, porque alguns medicamentos podem levar à intoxicação. Falando um pouquinho dos digitálicos, que são medicamentos
que servem para aumentar a força do coração, né? A força de contração do miocárdio, produzindo assim uma sístole mais efetiva, e a diminuição da frequência cardíaca, dando um aumento no débito cardíaco e, consequentemente, uma diminuição do volume cardíaco, pressão venosa e volume do sangue. Vai auxiliar ainda no aumento da diurese e na redução do edema do paciente, e pode ser usado em dose de ataque, que nós chamamos de digitalização, que acontece no início do tratamento, e depois somente vai usar doses de manutenção, mantendo assim o seu efeito terapêutico. Então, tem que ser muito bem acompanhado pelo médico, e o paciente, sim, precisa de ter conhecimento da importância dessa medicação. A indicação para o uso dos digitálicos são na insuficiência cardíaca congestiva, no pré-operatório de cirurgias cardíacas, também na fibrilação ventricular e nas taquiarritmias. Os fatores que aumentam a sensibilidade dos digitálicos são o IAM, a doença renal ou uma doença hepática, os diuréticos, a anorexia, a senilidade e a doença pulmonar. E a incidência da intoxicação digitálica é bem alta, sendo também alta a taxa de mortalidade por esta afecção, por essa intoxicação. Ela acontece porque é muito estreita a margem entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Então, é muito importante o paciente saber dessa importância desse medicamento. Por quê? E se ele tomar uma dose a mais, ele vai estar se intoxicando por essa medicação. Os sinais e sintomas da intoxicação digitálica é anorexia, náuseas e vômitos, diarreia, alterações comportamentais como apatia, confusão mental, uma cefaleia, uma oligúria, uma arritmia e também bradicardia. Estes são os sinais e sintomas de uma intoxicação digitálica. Os cuidados de enfermagem ao paciente com intoxicação por digitálicos são controle do pulso antes de administrar cada dose da medicação, suspender o medicamento e avisar o médico se ocorrer uma bradicardia, ou seja, uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, um controle do pulso 15 minutos após a administração desse medicamento, estar atento aos sinais de intoxicação e comunicar ao médico, e também observar contrações ventriculares duplas ou prematuras, que são chamadas de bigenimismo. Essa alteração é visível somente se o paciente estiver monitorizado. Nós temos aí um eletro, onde nós conseguimos observar esse bigenimismo, onde nós temos aí duas contrações ventriculares juntas em vários momentos do eletro, onde vai suspender o digital e comunicar o médico. Observou esta linha no paciente monitorizado ou durante a realização de eletrocardiograma, vai suspender o digitálico, a medicação, e vai comunicar ao médico imediatamente. Nós temos o edema agudo de pulmão, que é o acúmulo anormal de líquido nos pulmões, ou seja, nos espaços intersticiais ou nos alvéolos. Nós podemos observar nas figuras este líquido dentro dos alvéolos, e também numa radiografia, onde podemos observar o lado pulmonar que está circular, ele está com uma imagem bem diferenciada, uma imagem que evidencia esse acúmulo anormal de líquidos. As causas do EAP, o edema agudo de pulmão, é hipertensão arterial, infarto do miocárdio, arteriosclerose, insuficiência da válvula, né? Inalantes tóxicos também, overdose de drogas e complicações brônquicas. As situações que podem levar ao edema agudo de pulmão
são todas aquelas que favorecem a uma êxtase da circulação pulmonar e, consequentemente, a um aumento de pressão sanguínea pulmonar, facilitando assim o extravasamento de líquidos para os brônquios, bronquíolos e também alvéolos, que são elas uma falência, uma diminuição do bombeamento de sangue do lado esquerdo do coração, entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que é o responsável por ejetar esse sangue para o sistema, e também um aumento excessivo do retorno venoso do coração. Por isso que é muito importante, nós temos que falar do edema agudo de pulmão nas patologias do sistema cardíaco. Por quê? Porque nós temos essa circulação coração-pulmão. E tudo que vai afetar essa circulação entre coração-pulmão vai afetar os órgãos, vai afetar o pulmão e vai também afetar o coração. Sinais e sintomas do edema agudo de pulmão são dispneia intensa, uma cianose, principalmente cianose central, que é a cianose de boca, de língua, uma ansiedade bem crescente, uma tosse contínua com escarro tipo muco, um escarro espumoso e rosado. Este é um principal sinais e sintomas. Se o paciente já começa a ter uma tosse com uma espuma na boca, com uma espuma rosada, é um indício muito forte de um edema agudo de pulmão. Uma sudorese fria, um pulso muito fino e rápido, o paciente começa a ter uma confusão mental e ele pode ir a coma. Então, ele pode ter um coma. Isso é muito importante, é uma patologia muito importante. O tratamento tem que ter uma intermediação imediata e consiste em melhorar a oxigenação do paciente, vai reduzindo a quantidade de sangue nos pulmões e vai melhorando a função cardíaca. Então, o tratamento consiste em deixar esse paciente com uma oxigenação adequada e também um tratamento medicamentoso, com diuréticos, digitálicos, sedativos, broncodilatadores também, e também garroteamento dos membros. Isso é muito utilizado também, devido a esse retorno venoso. Os cuidados de enfermagem do paciente com edema agudo de pulmão é posicionar o paciente semi-sentado, com cabeça e ombros levantados, pés e pernas pendentes, a fim de reduzir o retorno venoso e de descongestionar um pouco esse pulmão. Ou seja, o paciente vai ficar com as pernas, vai ficar semi-sentado e com as pernas para baixo mesmo. Oxigênio por catéter nasal, para melhorar essa oxigenação do sangue, já que as trocas gasosas, devido a esse líquido do pulmão, está muito difícil. Vai ter que ter uma prescrição médica bem adequada e vamos ter que proceder com essas medicações prescritas e tranquilizar o paciente quanto ao medo, ansiedade, o medo de morte, controle de pressão arterial e também controle de diurese. A complicação principal do edema agudo de pulmão é o óbito. Então, o paciente pode sim ir ao óbito. E esse óbito é um óbito doloroso, porque o paciente ele está com o pulmão cheio de água, então ele vai se afogar, praticamente nos próprios pulmões. E observação, em alguns casos, o médico indicará uma sangria, que vai retirar um pouco o volume de sangue do paciente. Por quê? Porque tem que diminuir esse retorno venoso. Vamos falar um pouquinho da hipertensão arterial, que é uma condição clínica caracterizada pelos valores de pressão arterial superior a 140 milímetros de mercúrio, uma PA máxima sistólica, ou 90 milímetros de mercúrio, que é uma PA mínima diastólica. A causa, a etiologia, pode ser primária ou essencial, quando se desconhece a sua causa, ou secundária, por uma causa conhecida, como uma nefropatia, uma vasculopatias. É uma doença de evolução benigna, ou também pode ter uma hipertensão arterial maligna, que são as hipertensões arteriais bem altas mesmo.
A pressão arterial ela é controlada principalmente pelo sistema nervoso simpático e pela glândula suprarrenal, através da liberação de hormônios que interferem no calibre dos vasos, também na viscosidade do sangue e na concentração de sódio e água no organismo, que essa glândula vai liberar. Essa glândula é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai liberar hormônios que vão interferir nesse calibre dos vasos, na viscosidade do sangue e na concentração de sódio e água no organismo. As causas da hipertensão podem ser obesidade, estresse, alimentação, sedentarismo, a diabetes, doenças cardíacas, renais, também pode ter uma causa hereditária, e o fumo. O diagnóstico acontece devido ao uso de medicações sucessivas da pressão arterial, também pela anamnese, uma coleta de dados do paciente, através de exames laboratoriais, exames de fundo de olho. Por quê? Porque uma hipertensão ela vai afetar principalmente as veias e artérias oculares, né? Eletrocardiograma também, entre outros exames, sódio, potássio, exames de bioquímica, exames sanguíneos. Os sinais e sintomas, uma cefaleia importante, uma lipotímia, uma sudorese, uma irritabilidade, nervosismo, edema, nictúria, que é esse aumento de urina noturno, fadiga também, náuseas e vômitos, distúrbio visual, um zumbido no ouvido, uma palpitação e também dificuldade de concentração. São alguns sinais e sintomas da hipertensão arterial. O tratamento da hipertensão é terapêutico medicamentoso através de diuréticos para eliminar, os antihipertensivos, para eliminar os líquidos, então são antihipertensivos para reduzir a pressão arterial, vasodilatadores que vão produzir um aumento de calibre das artérias, sedativos também e tranquilizantes. As complicações da pressão arterial é um acidente vascular cerebral, uma insuficiência cardíaca congestiva, e insuficiência renal também, uma insuficiência renal progressiva, lesões vasculares e lesões de retina, podemos levar até a cegueira. Os cuidados de enfermagem da hipertensão são identificar a causa, que é principal, para já sanar essa causa dessa hipertensão, uma dieta hipossódica, manter ou reduzir o peso do paciente em níveis normais, evitar café, fumo, alimentos gordurosos, estresse, sedentarismo, equilíbrio entre trabalho, repouso e lazer, proceder às medicações prescritas e controles sucessivos da pressão arterial. Por hoje é só, pessoal. Falamos um pouco das patologias do sistema cardiovascular. Esta é a aula parte 1. Temos mais 2 aulas sobre as patologias do sistema cardiovascular. Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.